estrutura, sana todas as feridas. Me sinto ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Bom dia, Tassiana. Conseguiu hoje, que bom. Well, Lígia, Pamela, todos que entraram antes, Daniele, temos bastante gente, Toledo, Jéssica, Kathleen, Gabriela, Pamela, Kati, Cristiane, bom dia, Lígia. Vamos enviar essa live para mais pessoas, para o nosso estudo. Esperar só mais um pouquinho, dar mais um minutinho. E aí a gente vai começar, então, o nosso estudo. Tá bom? Estão me ouvindo bem? Cafezinho, né? Olá, amor. Saudades. Estávamos até agora conversando, né? Sabrina, o relógio despertou, Sabrina. Vamos lá. Geni chegou também. Então vamos lá, gente. Então nós vamos começar o nosso estudo espírita. Eu quero que vocês interagem aqui comigo, tá bom? Vão conversando aqui comigo e a gente vai criando uma egrégora bastante interessante, né? Aqui de energia, de espiritualidade, formando a nossa egrégora. Antes de cada estudo espírita, é comum, e eu acho que até é obrigatório, a gente fazer uma oração de proteção, né? Mas você pode estar ali fazendo o teu café, cuidando da tua família, me ouvindo, não tem problema, vamos passar essas mensagens para mais pessoas. E a gente pode estar fazendo nessa rede de proteção da nossa egrégora agora, tá bom? Então a gente vai fechar os olhos, quem puder, tá? Pode estar na cama, aonde vocês quiserem, tá? Só quem tá no carro não faz, tá bom? Então vamos lá, a gente vai fazer uma oração inicial. Então a gente pede, né, a nossa espiritualidade, a nossos anjos de luz, a nosso amigo e mestre Jesus, a nossa mãe Maria, que nos proteja nesse momento de todos os ataques psíquicos, de todas as energias deletérias do mundo físico e mundo espiritual que não querem o nosso avanço, que não querem que abram as nossas comunicações maiores e que tenhamos um entendimento maior da divindade. Pedimos essa proteção também, Senhor, para nossa família. Nesse momento se forma uma grande pirâmide azul com topo violeta que nada entra e nada saia sem a permissão dos guardiões. Nos ancoramos na força e no amor de Jesus e do nosso Mestre Altíssimo, o nosso Deus, o nosso Criador e a nossa Mãe Terra. Que assim seja. É isso aí, gente. Então, fazendo a nossa egrégora aqui agora, né? A gente vai começar, então, o nosso estudo espírita, tá? Hoje, eventualmente hoje, às 8 da manhã. Mas o nosso estudo será todas as segundas-feiras, às 8 da manhã, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos estudar o livro de Aruanda. Esse livro de Aruanda, tá? Ele é um livro, quem quiser depois, tá? Vai me mandar no WhatsApp para eu encaminhar uma cópia desse livro para vocês terem às segundas-feiras, tá? Que eu tenho ele em PDF, tá bom? Então, quem quiser continuar, me passa no WhatsApp, tá? Esse final de semana, que eu vou estar encaminhando para vocês esse livro em PDF para a gente fazer os nossos estudos todas as segundas-feiras às 8 horas. E se tiverem vontade de mais vezes na semana e eu estiver com disponibilidade, será um imenso prazer estar com vocês, tá bom? Ainda mais estudando, que eu amo fazer esses estudos, expandir a consciência.
Esse livro de Aruanda, tá? Não me mandem agora, tá? Senão vai ficar aparecendo aqui o WhatsApp e eu vou me desconcentrar. Terminou a live, vocês me mandam no WhatsApp para eu encaminhar para vocês, tá bom? O livro Aruanda, ele foi ditado pelo espírito Ângelo Inácio e psicografado por Robson Pinheiro. Robson Pinheiro é um grande médium espírita da linha espiritualista, tá? E que traz pra gente, então, uma oportunidade, né, através desse espírito, Ângelo Inácio, para trazer, então, as verdades pra gente, tanto do mundo celestial como do submundo, tá? Porque vocês sabem que tudo que existe acima existe abaixo, né? Então, a gente vai fazer a leitura hoje do prefácio, tá? Que foi feito por Ângelo Inácio para nós, e depois o estudo, então, do primeiro capítulo, tá bom? Então, assim, este livro não pretende falar da doutrina da Umbanda. É mais uma obra que valoriza o trabalho dos espíritos que se utilizam da roupagem fluídica de pais velhos, caboclos, auxiliando a humanidade encarnada e desencarnada. Talvez seja mesmo um grito contra o preconceito religioso, racial e espiritual, mostrando quantos espíritos superiores trabalham muito além das aparências. A gente vai parando e vai conversando, tá? Sobre cada capítulo, cada parágrafo que a gente for falando. Quando ele fala aqui, gente, mostrando, né, seja um grito contra o preconceito religioso, racial e espiritual, pasmem, tá? Mas dentro da espiritualidade, quem trabalha dentro dos espíritas, existe muito preconceito contra preto velho, contra caboclos, índios. Por quê, gente? Porque eles dizem que esses espíritos não são superiores e que os únicos espíritos superiores são os espíritos que vieram de uma grande falange, que foram médicos na Terra, grandes advogados, que tiveram uma atuação muito grande na população. Só que a gente sabe que não é assim que funciona. Você pode ser um grande médico, um grande advogado, uma advogada, uma médica e não trabalhar para a luz. Não adianta você ter um título. Esse título é somente ego, entende? Mas quantas vezes, perguntem para as mães, para as avós de vocês, quantas vezes vocês foram numa benzedeira e curaram vocês? Vocês foram num centro espírita e tinha um preto velho, uma preta velha, que fez um benzimento em vocês, que deu um chá para vocês, uma garrafada, e aquilo ali fez cura em vocês. Entende? Coisa que o médico não achou. Então, gente, isso acontece, a gente sabe que acontece muito, eu vivencio muito isso na minha sala de terapia. Então, assim, é um grito contra esse preconceito, porque esses seres, eles também trabalham, né? E a espiritualidade, ela não é só para pessoas que tenham um nível superior, ou que tenham uma qualificação, uma formação educacional maior que as outras. Todos, inclusive os analfabetos, têm mais sabedoria, muitas vezes, do que muitos doutores, pós-doutores que a gente tem na nossa humanidade. Não é verdade? Se concordam comigo, façam assim, tá? Então, sem fazer apologia desta ou daquela doutrina, embora profundamente comprometido com a ideia espírita, trago a vocês, amigo leitor, apenas uma grande, minúscula parte da realidade extrafísica. Portanto, não se deixe desanimar pelo nome do livro. Experimente ir adiante com o espírito aberto e livre, formando sua própria opinião a respeito de um assunto ainda tão controvertido nas fileiras espíritas e espiritualistas. Submeto a você, como autor desencarnado, a apreciação das minhas observações. Seja progressista, desprovido de preconceitos, pré-julgamentos. Atreva-se a ler, estudar e pesquisar. Então, o que acontece, gente? Eu fui kardecista durante 20 e poucos anos. Iniciei minha jornada em Blumenau, Santa Catarina, e depois aqui na região do sudoeste do Paraná. E quando se falava em preto velho, caboclo, era tido como alguém deixado de lado. Entende? Não, esses espíritos não são dignos de entrar aqui. Se eles vêm para serem encaminhados para a luz, porque eles não têm a evolução necessária para estar aqui dentro. Não para estar auxiliando, mas para estar sendo tratado. Então eles eram tratados dessa forma.
E assim, eu atendo muitos espíritas kardecistas que participam de mesas mediúnicas. E esses espíritas, eles vêm para mim, eles dizem assim: Rosa, eu vejo um monte de preto velho dentro da sala, da mesa mediúnica, dentro do espaço lá onde a gente faz, e eu não posso falar, eu tenho que ficar quieta, porque se eu falar eu vou ser expulsa da mesa mediúnica, porque eu estou trabalhando com espíritos inferiores. E gente, isso é um grande preconceito. Isso aí é um preconceito absurdo, né? No entanto, que a gente vai fazer um estudo de um outro livro mais adiante, que aconteceu na Casa Espírita, que fala da arrogância também dos espíritas com relação a essas situações, as brigas, porque a grande maioria acha que ser médium, trabalhar numa Casa Espírita é ser muito evoluído, e não é, entendeu? Tá ali para aprender. Se tá ali, precisa de tanta disciplina, é porque qualquer escorregadinha tá fazendo coisa errada, não é verdade? Concorda comigo? Quanto mais leis eu preciso, quanto mais reto eu preciso andar, eu preciso ser vigiado para isso, é porque eu tenho mais oportunidade de sair e fazer coisa errada. Então atentem, tá? Para essas situações que vocês vivenciam também, certo? Portanto, criticando ou não, vá em frente, conheça um pouco desse povo de Aruanda. Quem é Aruanda? Que é o nome desse livro, tá? Que depois eu vou mandar para vocês via WhatsApp. Não me mandem mensagem agora. Aruanda, gente, os antigos africanos queriam, quando desencarnavam, eles queriam voltar para Aruanda, né? Quando os povos brasileiros, africanos que estavam no Brasil, que vieram escravizados e que desencarnavam, eles diziam assim: eu quero voltar para Aruanda, quero voltar para Aruanda. Até então, os espíritas na época achavam que era uma cidade na África e que queriam voltar para essa cidade. E foram ver, não existe cidade chamada Aruanda na África, mas sim Luanda, é diferente, tá? Então, a partir desse pressuposto, dessa situação, os médiuns começaram a entrar em contato com outras espiritualidades, né? Um pouco mais entendida do que os desencarnados estavam fazendo naquele momento, porque quando desencarna, tem ali uma situação que a gente fica meio aéreo, né? Não que eu lembre, tá? Mas é o que os espíritos contam. Então, assim, e nesses estudos, então, eles viram que Aruanda era a pátria espiritual, era uma cidade espiritual, uma colônia espiritual, assim como existe o Nosso Lar, aquele livro do Chico Xavier, né? Lembra daquele filme, O Nosso Lar, que tem um filme também, né? Então, essa cidade astral que tem espíritos esclarecidos e que não tem nenhuma necessidade mais de reencarnar, tá? Assim é Aruanda. Então é uma cidade que manipula muito bem as energias astrais. Esse povo, por isso que a gente, quando trabalha em questões assim, com os pretos velhos, os caboclos, né? Eles têm uma capacidade da gente fazer banhos, manipular energia, fazer uma outra forma de entendimento das energias diferente do kardecismo, por exemplo, né? Eles fazem aqueles despachos, limpeza com ervas, com plantas, eles usam muito a energia da natureza para isso, né? Como se a natureza fosse purificar essas pessoas, e mesmo a manipulação da energia, né? De mexer, de fazer, de tirar, né? Através da apometria a gente faz muito isso. Muitas dessas técnicas terapeutas vieram então, né, desses povos aí que estão em Aruanda, mas a gente vai continuar vendo isso mais adiante, tá? É uma cidade, na Umbanda, os espíritos vêm de Aruanda e eles são chamados céu dos umbandistas, né? E no plano espírita ou espiritual, existem essas cidades e colônias astrais. As cidades astrais, eles não retornam para a reencarnação. Eles estão na quarta D, né, um pouco mais acima daqui e um pouco mais longe do umbral, tá? E na colônia ela é 4D, mas ela é mais próximo do umbral. Então, lembra no filme A Colônia Espiritual, Nosso Lar? Lembra que tinha uma moça que ficava ali perambulando, que ela queria voltar, que ela era muito apegada ao namorado, aquele apego doloroso, e ela queria muito voltar, então,
para a Terra para voltar para que ela não aceitava. Então ali ela foi para o umbral. Então ali é muito perto, são colônias próximos ao umbral, que dependendo do teu estado emocional, quando você desencarna, você passa pelo umbral e depois você é resgatado pelos seres de luz e levado às colônias, entende? Para serem tratados. Se você é um ser de luz, o alecrim dourado, e tu vai direto para a cidade astral, tu não precisa mais reencarnar, tá? Então a evolução, ela é experiência, né? Esses espíritos que estão ali, eles estão experienciando o que a gente chama de erraticidade, né? Eles estão ali entendendo ainda o que está acontecendo e passando por tratamentos espirituais, por exemplo, assim, quem se acidentou, machucou o perispírito, o corpo físico, o perispírito, que a gente vai falar também mais adiante, que deixou marcas também na alma, né? Que a gente vai falar alma aqui, deixou marcas na alma e deixa essa pessoa então muito ainda dolorosa. Tu morre e ainda sente as dores, ou uma doença muito forte, né, que ficou anos ali lutando contra aquilo e fica essas marcas ainda no perispírito. Então o que acontece? Vai para a colônia para ser regenerado, né, e de lá então, se não precisar mais reencarnar, ali a gente chama erraticidade, aí vai para então para a cidade astral, se não reencarna novamente, tá? Então os que ajudam a gente, eles estão na 5D, né? Eles já estão na 5D, que são exemplos, os caboclos, pena branca, que são os índios, né? Que estão tanto auxiliando na quarta dimensão, na terceira dimensão, os da quarta e da quinta dimensão vêm nos auxiliar aqui. E já não tem mais contato com a Terra, né? Esses seres da quarta e da quinta dimensão, eles não têm mais contato com a Terra. Então eles vêm através de egrégoras energéticas, tá? Canalizando a energia e trazendo essa energia de novo da purificação, do bem dizer, né? E eles se contatam com a Terra não mais por reencarnação, incorporação, mas eles se contatam com o pessoal da Terra por canalização, psicografia, através de uma egrégora, certo? Que são as falanges, né? Quando a gente fala das falanges, né? Não são as falanges do dedo não, gente, é a falange espiritual. Então a gente tem a falange de Bezerra de Menezes, de André Luiz, do Pena Branca, dos caboclos, Pai João e assim sucessivamente, que são seres que têm aquela energia que passam para uma grande quantidade de espíritos afins e que nos auxiliam aqui no nosso planeta Terra, então, que ainda é a 3D, né? Então, vamos lá. Então, as colônias, né? Nosso lar, que fica próximo, então, ao umbral, né? E a de Eló, né? Que também é colonizada, né? Onde os espíritas, né? Os umbandistas estão e os espíritos cuidam e precisam aprender ainda e voltar à reencarnação. Então, dentro tem Aruanda e a colônia de Eló, né? Aí tem a colônia de Nosso Lar e acima deles aí eu não tenho o domínio de dizer quem que é, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos começar o nosso primeiro capítulo, tá? Que vai trazer o seguinte, vamos trabalhar isso agora. Então, vamos fazer o prólogo primeiro, né, que é rapidinho, tá? Então, a gente fala aqui que é a carta do chefe indígena de Salte, tá? E ele diz o seguinte, o texto a seguir é datado de 1854, é reprodução da resposta ao cacique Celt ao presidente norte-americano Pierre, que tentava comprar suas terras. Um exemplo de silvícola guerreiro caboclo considerado atrasado pelos homens brancos. Em suas palavras, a sabedoria ancestral e o retrato da evolução espiritual de uma raça incompreendida. O ar é precioso para o homem vermelho, que são os índios, né? Pois todas as coisas compartilham o mesmo sopro. O animal, a árvore, o homem, todos compartilham o mesmo sopro. Parece que o homem branco não sente o ar que respira. Como o homem agonizante há vários dias é insensível ao seu próprio mau cheiro. Quando o índio fala isso, ele diz o seguinte, o homem branco, ele não percebe a natureza, ele não sente a energia da natureza,
Ele não sente aquela sensação de valorizar o que ele tem, vivendo no presente, porque o ser humano ele não vive no presente, ou ele vive no futuro, ou ele vive no passado. São poucas as pessoas que sabem valorizar o presente, né? Portanto, vamos meditar sobre sua oferta de comprar nossa terra. Se nós decidirmos aceitá-la, imporei uma condição: o homem branco deve tratar os animais dessa terra como seus irmãos. O que é o homem sem os animais? Se os animais se fossem, o homem morreria de uma grande solidão de espírito. Pois o que ocorre com os animais em breve acontece com o homem. Há uma lição em tudo, tudo está ligado. Isso eu já fiz uma live esses dias, faz umas 2 semanas, comentando que vários filósofos já falam dessa teia da vida, né? Em que a gente está conectada a essa teia da vida. E um dos exemplos de filósofos e estudiosos é o físico Fritjof Capra, tá? No livro A Teia da Vida e o Ponto de Mutação. Vocês devem ensinar às suas crianças que o solo a seus pés é a cinza dos nossos avós. Para que respeitem a terra, digam aos seus filhos que ela foi enriquecida com a vida do nosso povo. Ensinem às suas crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é a nossa mãe. Tudo o que acontecer à terra acontecerá também aos filhos da terra. Se os homens cospem no solo, serão cuspidos em si mesmos. Disto nós sabemos, a terra não pertence ao homem, o homem é que pertence à terra. Disto sabemos, todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. Há uma ligação em tudo. O que ocorre com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não teceu a teia da vida, ele é simplesmente um dos seus fios. E tudo o que fizermos ao tecido fará o homem a si mesmo. Quando tem uma teia de aranha e tu tira um fio, ela inteira se desestabiliza. E assim é que funciona. Quando a gente mexe na mãe terra, tudo se desestabiliza. Mesmo o homem branco, cujo Deus caminha e fala com ele de amigo para amigo, não pode estar isento do destino comum. É possível que sejamos irmãos. Apesar de tudo, veremos. De uma coisa estamos certos, o homem branco poderá vir a descobrir um dia. Deus é um só, qualquer que seja o nome que lhe deem. Vocês podem pensar que possuem como desejam possuir a nossa terra, mas não é possível. Ele é o Deus do homem, e sua compaixão igual para o homem branco e para o homem vermelho. A terra lhe é preciosa e feri-la é desprezar o seu Criador. Os homens brancos também passarão, talvez mais cedo do que todas as outras tribos, contaminem as suas camas em uma noite e são sufocados pelos mesmos dejetos. E aí a gente vê muito isso na nossa sociedade hoje, não é verdade? Tudo isso que está acontecendo, as enchentes, os tufões, né? As enxurradas. Eu passei muito por isso, eu sou de Blumenau, e quando eu tinha 6 anos o meu pai foi arrastado pelas enchentes também, né? Ele ficou agarrado no bambuzal durante um bom tempo, no entanto que a gente achava que ele estava morto, né? E na verdade ele estava lá preso porque o carro caiu na água, ele se jogou, o carro caiu em cima dele, enfim, foi um desespero. Mas quando a sua desaparição, vocês brilharão intensamente iluminados pela força de Deus que os trouxe a esta terra. E por alguma razão especial lhes deu o domínio sobre a terra e sobre o homem vermelho. Esse destino é um mistério para nós, pois não compreendemos que todos os búfalos sejam exterminados, os cavalos bravios sejam todos domados, os recantos secretos das florestas densas impregnados do cheiro de muitos homens, e a visão dos mortos obstruídas por fios que falam. Onde está o arvoredo? Desapareceu. Onde está a água? Desapareceu. E o final da vida e é o início da sobrevivência. Como é que se pode comparar ou vender o céu, o calor da terra? Essa ideia nos parece um pouco estranha, se não possuímos o frescor do ar e o brilho da água. Como é possível comprá-los? Por quê, gente? Porque a gente se apega
Lembra que tinha uma época que vendiam terrenos no céu? Pois é, vendiam os terrenos, faziam um monte de coisa, né? Assim a gente faz com a nossa mãe terra, né? Cada pedaço da terra é sagrado para o meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra da floresta densa, cada clareira e inseto a zumbir são sagrados na memória e experiência do meu povo. A seiva que percorre o corpo das florestas carrega consigo as lembranças do homem vermelho. Então, assim, eu não vou dar continuidade a esse prólogo, mas aqui ele fala muito, né, esse índio, sobre a questão do cuidado com a nossa mãe terra. O que a gente faz? Como é que a gente ensina as nossas crianças a respeitarem a nossa mãe terra? Então eu vou dizer aqui para vocês, vou encerrar, né? Não há um lugar quieto nas cidades do homem branco, nenhum lugar onde se possa ouvir e desabrochar das folhas na primavera ou bater das asas de um inseto. Mas talvez seja porque eu sou um selvagem e não compreendo. O ruído parece somente insultar os ouvidos, e o que resta do homem, se não poder ouvir o choro solitário de uma ave ou debater dos sapos ao redor de uma lagoa à noite. Eu sou um homem vermelho e não compreendo. O índio prefere o suave murmúrio do vento, encrespando a face do lago, e o próprio vento, limpo por uma chuva diurna ou perfumado pelos pinheiros. Isso aqui é um poema para os ouvidos e um tapa na cara da gente, né? Porque ele traz justamente essa conexão que a gente deve ter com a natureza, porque é ali onde está tudo. Aí eu te pergunto, quantas vezes você foi na grama e não sentiu a energia da grama em você? Quantas vezes você tomou um sol e reclamou que ele estava muito forte, mas não entendia que aquilo ali era um revigorante energético fantástico para o teu corpo e para o alinhamento dos teus chakras, entende? Então a gente terceiriza para o outro, né, as coisas para fazer para a gente não faz para gente. E essa é a ideia, entrar em contato de novo com a natureza para a gente poder se realinhar. Então agora a gente vai entrar no capítulo 1 do livro Aruanda, pelo espírito Ângelo Inácio, psicografado por Robson Pinheiro, certo? Então agora a gente vai iniciar o nosso capítulo 1, que é o futuro do pretérito. O que é pretérito? É passado. Então imaginem, o futuro do passado. Vocês já perceberam que a gente vive isso? Que é o futuro do passado que a gente vive? Vou só ler aqui para vocês do livro que ele escreve, de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é necessário antes saber julgar-se a si mesmo. Há, infelizmente, muita gente que toma sua própria opinião por medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro ou do falso. Tudo que contradiz a sua maneira de ver, as suas ideias, o sistema que inventaram ou adotaram, é mal aos seus olhos. Falta a essas criaturas, evidentemente, a primeira condição para uma reta apreciação, a retidão do juízo, mas eles não o percebem, e esse é o defeito que mais enganados produz. É isso aí, Márcio. O futuro do passado, do pretérito, é que tudo que se planta colhe, gente. Então, o que eu fiz no meu presente agora, que vai se tornar passado daqui 2 horas, eu vou estar colhendo amanhã, entendeu? Aí você pensa assim, nossa, Rosa, mas eu recebi tanta coisa errada e diante disso eu fiz coisa errada para as pessoas. Deixa estar. O tempo vem, o tempo fala, né? Então, se vocês quiserem anotar ali, tá? No livro dos médiuns, tá? Que é esse livro aqui, a gente vai estar fazendo um compilado sempre de vários livros, tá? Modos que se distinguem os bons e maus espíritos, tá? As atitudes que ele tem no item 267, eu não vou falar a página porque muda a edição, muda a página, tá? No item 267, no capítulo 14, tá? No item, então, do capítulo 14, 267, no 26, certo? Tudo que tem ali fala das características dos bons e dos maus espíritos, mas depois a gente dá uma adiantada nisso, tá bom? Vamos lá, então vamos ver o que é o futuro do passado.
E a gente vai continuar agora com o primeiro capítulo. Ele era um jovem como qualquer outro de sua época. Naqueles dias de início de século, acompanhava com satisfação e interesse as notícias a respeito de outros rapazes que ingressariam na escola naval. Era seu sonho trabalhar na marinha, principalmente após concluir o curso propedêutico e já contar 17 anos de idade. Propedêutico é preliminar à escola naval. Então, as pessoas, antes de entrar para a escola naval, elas fazem um curso preparatório e nesse curso preparatório para entrar então. Contudo, alguma coisa parecia querer modificar os seus planos. Algo estranho ocorria em seu interior. Vozes pareciam repercutir em sua mente e ele temia estar ficando louco. Como compartilhar esse fato com seus pais? Gente, quantas vezes eu, quando era pequena, eu via coisa e eu tinha que ficar quieta, porque senão me mandava para psicóloga ou para psiquiatra, porque achava que eu era louca. E quantas pessoas vivem assim, quantos eu atendo na minha sala de terapia com essa mesma situação. Mesmo assim, resolveu que iria ingressar na escola marinha, mesmo achando que estava louco. Não poderia voltar atrás com seu sonho. Começou então a caminhada em direção ao seu ideal, que se esboçava naqueles dias que marcaram o ano de 1908, início do século XX. Anotem esse nome, Zélio de Moraes. Zélio de Moraes era um jovem e sonhador, mas algo marcava profundamente o psiquismo desse rapaz. Uma espécie de ataque classificava a família. Eu adoro fazer assim, tá bom, gente? Eu gosto de contar histórias assim. Mas algo marcava profundamente o psiquismo dele. Vez ou outra, Zélio parecia desmiolado, dizia a mãe dele naquela época. Nossa, o Zélio tá desmiolado, tá fora de si, né? Ficou pinel, né? E ele falava coisas incompreensíveis e parecia ficar tonto e encurvado ao mesmo tempo. Então ele parecia totalmente fora. Será que esse menino está sofrendo do mal de espinha por estar totalmente torto? Dizia alguém da família naquela ocasião. Não havia mais como disfarçar a situação e os ataques se repetiam com maior frequência. O jeito era levar o rapaz para uma consulta com o senhor Epaminondas, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Era o tio de Zélio, que trabalhava como coordenador de um hospício daquela região, porque já estavam pensando que ele estava ficando louco. E nessa conversa com o doutor Epaminondas, o pai do Zélio, o médico relatou. Não, o pai do Zélio não era médico, tá? O médico relatou. Nunca vi coisa desse jeito. O menino se modifica todo e para mim ele não se enquadra em nada que a ciência consiga explicar. Mas se continuar assim, ele vai acabar interrompendo seu curso na escola naval. O que fazer com esse menino? Desmiolado, pinel da cabeça e todo torto. Será coisa do demônio? Indagava o pai, aflito com aquela situação. Sei lá, de demônio eu não entendo nada, dizia o médico. Imagine que durante os dias que examinei Zélio, ele começou a falar com um sotaque diferente. Um sotaque diferente. Ele falava ruim, não tinha jeito de falar, né? E ele chegou a dar umas receitas esquisitas, parecia um velho mal falando um português. Imagina, gente, né? Dizia num linguajar estranho que a recomendação era para outro paciente que sofria do mal da cabeça. Olha só. Deus me livre, Epaminondas. Esse menino está com a cabeça afetada mesmo, falava a mãe dele. E Zélio de Moraes retornou novamente à família após os exames do Dr. Epaminondas, que nada resolveu. Numa tentativa deveria realizar-se. Zélio foi encaminhado para um padre da família. Agora a gente exorciza e tudo volta ao normal. Numa tentativa deveria então realizar-se os exorcismos e as benzeções, que foram feitas. Mas nada de demônio de sair do corpo dele.
Em breve chegou à conclusão de que nada daquilo surtiria efeito, mesmo o padre desistindo logo, pois percebeu que suas rezas não valiam para aquele caso. E durante uma das sessões com o padre, Zélio estremeceu todo, encurvou-se e deu uma risada bem gostosa. Pensa o desespero desse padre, gente. E seu padre, nós já se conhece de outros tempos, né, Zinfinho? Conhece de onde? Eu não tenho como parte com demônio, como é que eu te conheço? Ri. Não é o diabo não, seu padre. É eu mesmo, um velho bem maroto. O padre benzeu-se a si próprio, saiu correndo da igreja, deixou Zélio sozinho lá dentro, sem compreender nada do que estava acontecendo. Pensa o desespero. O rapaz novamente retorna ao seu lar com mais um insucesso das tentativas paroquianas. Ainda bem que o padre era membro da família, senão o infeliz teria um outro fim. Gente, imagina o desespero, né? O cara ali incorporado, com preto velho, né? Falando da realidade do padre lá do passado. Esse padre se desespera, né? E sai correndo e deixa, então, o rapaz ali sozinho, né? Lógico que ele ia fazer o sei lá o que, né? Outras técnicas de exorcismo foram aplicadas, mas o tal demônio de fala mansa não arredava o pé, não saía dali. Zélio não melhorava de jeito nenhum, gente, nada de sair coisa ruim do tal do Zélio. A família desesperada já procurava qualquer tipo de ajuda. Qualquer tipo de ajuda já estava procurando, sem importar de onde vinha. Porque quem sabe, quem vive isso, gente, a gente procura qualquer buraco lá no como é que a gente diz? Lá onde o diabo perdeu as botas, a gente vai, né? E não consegue ajuda, mas a gente procura, né? Sem importar de onde vinha. Se fosse para ajudar a resolver o caso do Zélio, qualquer auxílio seria bem-vindo. Mas não adiantavam benzenções, consulta com médico ou conselho de padre. Precisavam encontrar uma explicação e principalmente a cura para o estranho mal que acometera o rapaz. Fala mansa, né? Maroto e ainda todo torto, né? Um dia uma vizinha que era chegada à família sugeriu algo muito inusitado. Sabe de uma coisa, minha gente? Para mim, esse negócio do Zélio não é coisa do demônio nada. Isso aí me cheira espiritismo. Imagina, gente, em 1908 falando em espiritismo. É espírito mesmo e é dos fortes. Espiritismo, por acaso você conhece isso? Porque ali, né, era tudo escondido naquela época, ainda é hoje, né? Claro que sim. Ou você não sabe que sou entendida em muitas coisas da vida? Aí lá vem o ego, né? Aí lá vem o ego tomando conta da mulher ali, né? Porque a gente sabe, né? Quando a gente sabe um pouquinho a mais sobre o espiritismo, a gente já acha que pode manipular a casa de um lugar para o outro, né? Aí todo mundo se acha, né? Ó, sou espírita. Quando eu falo, eu sou espírita, ou ficam com medo ou acham que tu faz... modifica as coisas da pessoa ou sabe o que ela tá pensando, né? Então vamos lá. Sei até que lá em Niterói tem um tal de seu José de Souza, que é presidente de um centro muito forte, e o tal do kardecismo. A mãe do Zélio ficou lá matutando a respeito do espiritismo e resolveu pedir a socorro para a vizinha. Como nada mais adiantava, vou recorrer a isso, que é natural e é o que a gente faz. Sem pensar duas vezes, ela logo procurou colher informações sobre aquilo. Se é preciso que eu tenha um nome... Ah, peraí, só um pouquinho. Deixa eu pegar 13 aqui, 12. E faltou 13 aqui, Jesus. Deixa eu pegar aqui. E se é preciso, só deixa eu pegar aqui que olha só, gente. Faltou a página e eu contei isso aqui tudo ontem. E aí, dentro dessa situação toda, né? Só deixa eu pegar aqui bem rapidinho. Imagina, gente, o desespero, né? O desespero, tá? Do pessoal, né? Vamos lá.
de não saber o que fazer com o filho, e isso acontece muito, mas muito mesmo, que a gente percebe, e procurar uma ajuda espiritual é como se fosse coisa de outro mundo, e na verdade é, né? Eu vou deixar vocês aqui meio desesperados, né? Mas não. Então vamos lá, continuando. Coletar informações sobre o centro espírita, né? E pôde descobrir o endereço, então o nome das pessoas responsáveis. Um dia, quando Zélio entrava no meio de seus ataques, a família, já completamente apavorada, resolve procurar o centro espírita como último recurso. Era a Federação Kardecista de Niterói, certo? Deixa eu pegar aqui assim. Isso, de Niterói, certo? Como último recurso, era a federação. E ali chegaram com o rapaz no dia 15 de novembro de 1908. E quem os recebeu foi exatamente o presidente, o seu José de Souza. A princípio, a família Moraes ficou bastante inquieta com a situação. Na época, o simples fato de visitar um centro espírita já era algo assustador. Ainda é, né? Devido ao preconceito e ao desconhecimento, né? Entre uma conversa e outra, descobriram que o seu José de Souza era um importante da Marinha, era alguém muito importante de lá. E já naquela época, títulos e posições sociais eram ótimos cartões de visita, que é até hoje. Logo se serviram à vontade para conversar a respeito de Zélio. Ali mesmo, na federação, Zélio de Moraes agitou-se todo e, como nas demais vezes, deu-se o chamado ataque que os familiares tanto temiam. O presidente, através da vidência, logo percebeu que se tratava de um fenômeno de incorporação e que um ou mais espíritos se revezavam falando através do jovem. Eram incorporações involuntárias, já que o médium não tinha controle consciente sobre o fenômeno. E isso é muito interessante. Existem pessoas que não conseguem se controlar. Elas não conseguem dar limite para a energia que chega até elas. E elas vão incorporando e não param. Aí essas pessoas dizem assim, ai, porque essa aí é poderosa. Não, gente, essa pessoa é uma descontrolada, tá? Porque o médium é ele que dá limite a essas situações, certo? Esse negócio, ai, porque ela incorpora direto, ela é uma pessoa muito evoluída. Não, não é. Ela é descontrolada, desajustada. E ela precisa se controlar e se ajustar dentro da sintonia fina do corpo dela e somente deixar vir quem ela quer. Porque quem manda no corpo é você e não o espírito de fora, certo? Então, vamos lá. Conduzido pelo senhor Souza a uma reunião, Zélio já se encontrava em transe. O dirigente divisava claramente imagens e cenas que ocorriam em torno do médium e a presença de uma entidade comunicante. Quem é você que fala através desse médium e o que deseja? Perguntava o senhor Souza, né? Eu sou apenas um caboclo brasileiro. Vim para inaugurar algo novo e falar às pessoas simples de coração. Você se identifica como um caboclo, talvez um índio, mas eu vejo em você restos de vestes de um sacerdote católico. Não está se disfarçando na sua aparência? Vejo-lhe o corpo espiritual. Porque isso acontece com espíritos zombeteiros, tá? Quando a gente não sabe a energia, se eu não tenho uma conduta reta, eu vou atrair espíritos que não sejam da luz, que não estejam ali auxiliando para se fazer que são da luz para te colocar em mau caminho, tá? Então, por isso que a gente tem que ter uma conduta muito reta, certo? Tem que saber ter disciplina. Então, assim, gente, bebeu, fumou, fez um monte de coisa, faz um monte de coisa errada e principalmente julga todas as pessoas, certo? Essa pessoa ali, ela vai atrair espíritos zombeteiros e ela vai achar que ela é o centro do universo porque ela incorpora vários espíritos e muitos desses estão tirando sarro da cara dela, tá? E mais tarde, nada daquilo que ela pensou e viu vai acontecer, certo? Às vezes até acontece,
para as pessoas começarem a confiar nela. Depois, ela começa a falar tudo coisa errada e aí ela decai muito rapidamente. Então aqui, o que acontece? Vamos ver. Sei que pode me ver, mas asseguro-lhe o que você percebe em mim. São os sinais de uma outra existência, anterior a esta na qual adquirir aparência indígena. Fui um sacerdote jesuíta e na ocasião meu nome era Gabriel Malagrina. Fui acusado de bruxaria pela igreja, crucificado na fogueira da Inquisição por haver previsto o terremoto que destruiu Lisboa em 1755. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como um caboclo de terras brasileiras. Olha que lindo isso, né? E podemos saber o seu nome? Para que nomes? Vocês ainda têm necessidade disso? Não basta a minha mensagem? Isso é muito interessante, gente. Gente, já falta 15 minutos para acabar, olha só. Isso é muito interessante, porque quando às vezes a gente recebe uma canalização, uma psicografia dentro da sala de terapia, todo mundo quer saber quem é. E na espiritualidade, para que nome, se o que interessa é a mensagem de onde vem? Porque aqui a gente quer rotular tudo e todo mundo. Não é verdade? A gente quer fazer aquilo ali acontecer do nosso jeito. Então eles lá na espiritualidade, às vezes eles se vestem da forma como melhor a gente aprecia. Depois já conto uma historinha pessoal minha. Para nós seria de muita ajuda saber com quem falamos. Quem sabe podemos ajudar mais sabendo algo ou sobre mais detalhe, respondeu o médico. O médico não, o chefe do centro espírita. Se é preciso que eu tenha um nome, digam que sou o caboclo das 7 encruzilhadas. Pois para mim não existe caminhos fechados. Venho trazer a Umbanda, uma religião que harmonizará as famílias, unirá os corações, falará aos simples e que há de perdurar até o final dos séculos. Gente, eu chego a me arrepiar com isso. Eu me arrepio. Esqueci a minha taça de cristal hoje, né? Meu requeijão, copo de requeijão, trouxe a minha garrafinha, tá bom? Mas vamos lá. Mas que religião nova é esta? E por que fazer o médium sofrer assim? A nova religião virá e não tardará o tempo em que ela falará aos corações mais simples numa linguagem despedida de preconceito. Olha que lindo isso, gente. Entre o povo do morro e das favelas, das ruas e dos guetos, será entoada uma cantiga nova. O povo receberá de seus ancestrais o ensinamento espiritual em forma de parábolas simples, diretamente da boca de pais velhos e caboclos. Quanto que você chama de sofrimento do médium é apenas uma fase de amadurecimento da sua mediunidade. Vocês é que interpretam como sofrimento. Para nós é apenas uma forma de adaptarmos o aparelho mediúnico ao trabalho que espera por ele. Depois, todo esse incômodo cessará. O que tiver que vir, virá. Muitas vezes nos centros espíritas eles não deixam as pessoas participarem de mesa mediúnica porque elas vão sofrer. Tá? O sofrimento é uma forma da gente se adaptar a essa energia que não é fácil. Eu passei por tudo isso, gente, e foi muito doloroso. Inclusive, eu passei por depressões severas e passo ainda por ataques psíquicos quando eu trabalho essa questão e me vem a dor e o sofrimento. Inclusive, ontem eu tive um ataque psíquico espiritual, tanto de encarnados e desencarnados, para não realizar isso aqui hoje, tá? Então vamos lá. Mas já existem tantas religiões no mundo, isso é um kardecista falando, tá? O Márcio tá de prova que ele foi o principal alvo do ataque meu aí. Mas já existem tantas religiões no mundo e também temos o espiritismo. Você acha que mais uma religião contribuirá para alguma coisa positiva? Porque essa forma fluídica de caboclo, ou como você diz, pai velho, isso é necessário? E aí ele diz assim: Deus, em sua infinita bondade,
estabeleceu a morte como um grande nivelador universal. Aí você diz assim, como isso, Rosa? Nivelador a morte? É rico ou pobre, afortunado ou desafortunado, superpoderes ou zero poderes, humildes, certo? Se igualam na morte. Mas vocês que são preconceituosos, descontentes por estabelecer diferenças apenas entre vivos, procuram levar as diferenças além da morte. Por que vocês não podem nos visitar, os humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não haverem sido pessoas importantes na Terra, também trazem importantes mensagens de Aruanda? Por que não receber caboclos e pretos velhos nos centros kardecistas? Acaso não são eles também filhos do mesmo Deus? Aí desbanca qualquer espírita kardecista que diz que esses caras são inferiores, não é verdade? O que você quer dizer com a palavra Aruanda, que eu expliquei ali no início do nosso estudo, tá? Quando eu expliquei o nome do livro, tá? Aruanda é um mundo espiritual. Os trabalhadores de Aruanda são todos aqueles que levantam a bandeira da liberdade. Depois de mais algumas perguntas feitas pelo dirigente da reunião espírita, o caboclo continuou. Este planeta mais uma vez será varrido pela dor, pela ambição dos homens e pelo desrespeito às leis de Deus. A fúria logo virá fazer suas vítimas. As mulheres perderão ali a vergonha. Uma onda de sangue varrerá a Europa. E quando todos acharem que o pior foi atingido, uma outra onda de sangue muito pior do que a primeira envolverá a humanidade. Em um único engenheiro militar será capaz de destruir em segundos milhares de pessoas. E aí o que acontece? O homem será sua vítima da própria máquina de destruição. Aí o dirigente espírita diz assim: vejo que você se faz um profeta, entendeu? Exatamente, Márcia. Aí veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Em 1940, né? 42 foi a Segunda Guerra, a primeira. Bota ali para mim, Márcio, quando que foi a Primeira Guerra Mundial. Assim como previu o terremoto de Lisboa em 1755, trago hoje em minhas palavras um pouco do futuro do mundo. Mas agora já não podem matar o corpo, pois este já está morto. Então a gente teve os militares, né? Que se diziam militares e que se diziam, né? Dos trabalhadores em 1916 e depois com Hitler em 1938, se eu não me engano, né? Ou 42, que foi a Segunda Guerra Mundial. Eu sei de 42, que foi o ano que a minha mãe nasceu. Então, o que acontece? Trago hoje minhas palavras um pouco do futuro do mundo, mas agora já não pode matar o corpo, pois este está morto. Ou seja, quando ele falou, ele foi morto, porque ele era um padre jesuíta. Lembra disso? Né? E como ele foi perseguido pela Inquisição por alertar que iria ter em Lisboa esse terremoto, ali ele foi assassinado, né? Só que a partir de agora ele não pode mais ser assassinado, né? Porque ele já está morto, né? Vivo como espírito e como caboclo trago uma nova esperança. Amanhã, na terra onde o meu médium mora, haverá uma mesa posta para toda e qualquer entidade que queira e que precise se comunicar, independente daquilo que haja sido em vida. Será bem-vinda. Espíritos de sacerdotes iniciados e sábios tomarão a forma de simples, pais velhos ou caboclos, e levaremos o consolo ao povo necessitado. Parece mais uma igreja que fundará na terra? Perguntou o dirigente espiritual kardecista. Se desejar, poderá chamar de igreja. Para nós é apenas uma tenda ou uma cabana. E que nome darão essa igreja? Tenda Nossa Senhora da Piedade, pois da mesma forma que Maria ampara nos braços o filho querido, também serão amparados os que socorrerem em Albandã, que é a Umbanda. Por que dar o nome de uma tenda a essa igreja? Pergunta o dirigente.
Por que inventar novos nomes? Isso não irá complicar ainda mais a população? O presidente José de Souza queria extrair algumas informações a mais dessa entidade, que estava no Zélio, lembram? As igrejas dos homens e os templos construídos pelo orgulho humano são muito importantes. Chamaremos a tenda o local da reunião, um lugar simples e humilde, como simples e humildes devemos trabalhar para e como deve ser. Como era previsível, o presidente da Federação Kardecista de Niterói não concordou com aquilo que o caboclo brasileiro trazia através de Zélio de Moraes. Contudo, foi obrigado a reconhecer que algo novo surgiria naquele 15 de novembro de 1908. E olha que lindo, 15 de novembro, dia da independência, né? Independência do Brasil e independência da espiritualidade. No dia seguinte, a família Moraes se reuniria em uma sala e, juntamente com eles, um grupo de espíritos curiosos que chegaram para ver como seria a nova religião. Aqueles que se sentiam atraídos pelas palavras do caboclo perceberam a arrogância dos dirigentes e foram obrigados a decidir se ficariam no antigo centro espírita ou se fariam parte da tenda da nova religião. Durante os trabalhos, vários médios incorporaram caboclos, crianças ou pais velhos, que são os preto velhos, né? E as pretas velhas. E nascia assim o comprometimento de Zélio de Moraes com a Albanda, ou simplesmente Umbanda, uma religião tipicamente brasileira, considerando-se o tipo psicológico com o qual se apresentavam as entidades veneráveis e que fizeram a Umbanda uma fonte de luz e sabedoria para as pessoas que se sintonizam com as suas verdades. Gente, terminamos o nosso capítulo e isso é fantástico. Fantástico. Então, o que acontece, gente? Essa religião, temos uns minutinhos aqui ainda. Essa religião hoje, né, que é uma religião, as pessoas dizem, o kardecismo não é uma religião, é uma doutrina. O que é uma doutrina? Doutrina é o que tu doutrina as pessoas, assim como fizeram os jesuítas aos índios. Tiraram deles o que era e doutrinava para uma coisa. Doutrinar não é legal. Hitler doutrinava os seus súditos lá, né? E essa religião, então, essa nova modalidade de se conectar com a espiritualidade trouxe a capacidade da gente entender de uma forma mais leve e tranquila o poder da natureza, o poder do espaço e o poder dessa energia tão linda e serena que a gente tem, que traz tanto ensinamento. Quando eu comecei a atender, me vinha como um mentor um padre também. Um padre muito rígido, muito forte, né? Muito, assim, reto, né? E chegou um dia que ele disse assim para mim, a partir de hoje, você vai ficar com ela e eu vou sair daqui e vou deixar você. Eu, como um ser humano muito apegado, eu pensei assim, meu Deus do céu, como é que tu vai me deixar sozinha, né? E aí, quem é que veio? Uma preta velha. E essa preta velha, naquele momento, eu perguntei por quê, né? E aí ele disse assim para mim, ele disse, porque agora você já entende, você já tem o conhecimento e você se sente à vontade de ter uma preta velha com você, porque você saiu do preconceito e agora você entende que esses seres também são de luz e podem te auxiliar. E eu tenho essas energias até hoje. Hoje, além deles, outros também. Então percebam, gente, o quanto que a gente tem que tirar da gente esses aspectos de preconceito. E que nem sempre é tudo que a gente sente e que a gente ouve se você não tem um caminho reto para seguir, certo? Então, assim, vamos ter cuidado com os nossos pensamentos, vamos ter cuidado com a nossa espiritualidade, as nossas disciplinas, porque isso interfere muito na comunicação com os espíritos. No livro dos médiuns, tá? No capítulo 16, no capítulo 14, tá? Eu sempre troco, né? Então, o que é os espíritos bons, né? Espíritos ruins? Eu vou dizer alguns para vocês, tá? Não há outro critério senão o bom senso, né?
Apreciam esses espíritos com a linguagem que usam e as ações que fazem. Não pensem que um espírito vai vir e trazer coisas ruins para vocês, tá? Espírito bom não traz. Tem gente que diz assim, nossa, Rosa, não te traz catástrofe porque eu não ando com um espírito ruim. Vem catástrofe, não, vem alerta e cuidado, não essas coisas catastróficas. Admitindo que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode vir nada para o mal. Então, se vocês forem fazer uma consulta e disserem assim, você tem que fazer isso, você tem que agir assim para machucar ou fazer para outra pessoa, caiam fora. Os espíritos superiores usam sempre uma linguagem digna, nobre, com uma simplicidade, modéstia, jamais se vangloriam, tá? Jamais se vangloriam. Os espíritos inferiores e vulgares sempre refletem paixões humanas. Toda expressão que denota baixeza, pretensão, arrogância, fanforrice, acrimônia e indício de característico de inferioridade. Caiam fora. Não se deve julgar pela qualidade do espírito, pela forma material ou estilo de roupa que eles usam, tá? Então isso aí também não entra, certo? A linguagem dos espíritos é sempre positiva, tá? Os bons espíritos só dizem o que sabem, tá? E o que não sabem, eles confessam a sua ignorância. Eles não vão ficar inventando coisa para que as coisas aconteçam. Recomenda-se ainda que os espíritos levianos, pela facilidade com que predizem o futuro e precisam de fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam datas, cuidar, às vezes meses, tal. Por que quando falam comigo eu não gosto de dar datas? Eu digo, olha, parece que são tantos meses, porque às vezes pode dar uma data que não é de agora. Falou data, gente, cuidado, tá? Falou dias da semana, às vezes pode não ser daquele ano, né? Os bons espíritos nunca ordenam, nunca se impõem ao conselhos escutados, eles retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, tá? Os bons espíritos não vão te lisonjear para deixar o teu ego grande, tá? Os maus, eles carregam, exageram nos elogios e camuflam teus orgulhos e a tua vaidade. Então, se você vai para essa vaidade, cai fora, tá? Deve-se desconfiar dos nomes singulares e ridículos que alguns espíritos adotam para impor credulidade. A maioria não fala nome, tá? Deve-se igualmente desconfiar dos espíritos com muita facilidade que se apresentam, são venerados, tá? Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar. Eles, qualquer que seja o caso, nunca deixam de objetivar um fim sério, certo? Então, por exemplo, assim, eles dão como se deixa no ar, né? Eles não vão dar não, vai acontecer isso, e vai dizer, né, a nossa vontade é essa, mas eles não vão fazer. Os bons espíritos só prescrevem o bem, máxima nenhuma e nenhum conselho que não conforme estritamente com a pura caridade evangélica da obra dos bons espíritos. Jamais os bons espíritos aconselham, senão perfeitamente racional, certo? Na linha reta do bem nos limites da natureza. Os espíritos maus ou imperfeitos ainda se atraem por indícios materiais, eles se enganam por isso. Eles agem de forma febril, convulsiva, destoam da calma e da doçura dos bons espíritos. Muitas vezes os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios que se dispõem de comunicar-se para dar conselhos errados, incitam a desconfiança, a animosidade. Os espíritos que na Terra tiveram uma única preocupação material ou moral e não se desprenderam da influência da matéria, continuam nessas energias, tá? Então, cuidado quando falar muito das questões materiais. Os conhecimentos de que alguns espíritos se enfeitam, às vezes é uma espécie de ostentação, cuidado. Não basta que se interrogue um espírito para conhecer-se a verdade, tá? Da parte dos espíritos superiores, o gracejo é muitas vezes fino e vivo, nunca trivial. Estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral,
reconhece-lhes a natureza e o grau de confiança que devem merecer. Certo, gente? Então, hoje foi esse o nosso estudo. Gostaram, gente? Digam para mim aqui se gostaram. Passamos 5 minutinhos já. Contem para mim. A tia Rosa quer saber. Né? Contem para mim. Foi bom? Que bom, Lígia, que gostou. Que bom, Cristina, Kátia. É isso aí. Tânia, que bom. Que bom. Gente, me falem a verdade, tá? Não é pro meu ego, é pra eu continuar para vocês. Se não gostaram, eu não faço mais. Certo? Então, que bom, Miriam. Que bom. Então, na segunda, às 8 da manhã, tá? Se vocês quiserem, podia passar o dia falando sobre isso. É gostoso, eu também. Eu também gostaria. Eu vou trazer essa espiritualidade descomplicada para vocês, tá? A gente vai descomplicar isso para vocês e torná-la leve e entender que a espiritualidade, ela é multifacetada nas energias, né? Muito bom, mesmo conhecimento é muito bom, mesmo conhecimento sempre é bom. Que bom, Monique. Então, assim, gente, o que acontece? É descomplicar aquela espiritualidade, né? Ah, que pena, Kátia. Mas vamos ver, conforme finais de semana, assim que der um tempinho, eu vou aqui para vocês e fazemos no final de semana, tá? Pra gente poder também ter esse conhecimento. É isso aí, descomplicando a espiritualidade. E entender que o nosso universo é multiverso, né? E que são várias as energias que estão aqui com a gente, né? E tendo essa capacidade de nos trazer, né, esse conhecimento. Eu vou encerrar agora com uma oração, tá? Pra gente finalizar esse nosso estudo. E aí, quem quiser o livro para me acompanhar ou para ler, me mandem no WhatsApp, tem lá no link da bio, tá? E me chamem ali que eu vou mandando a cópia do livro para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Em PDF. Para quem quiser participar dos cursos junto comigo. Se não, aí vocês compram, tá bom? Eu vou botar depois ali para vocês o nome do livro, tudo certinho. Outra coisa, então, segunda, às 8 da manhã, a gente vai estar aqui fazendo mais uma live de Descomplicando a Espiritualidade com o livro Aruanda, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Grande Mestre Jesus, nosso grande amigo espiritual, governador desse planeta Terra, te agradecemos por esse momento tão lindo de entender que as religiões acontecem nas mais diversas multifacetas da espiritualidade e que possamos entender que na mais simples e singela forma de conhecer e de ser orientado, ela é nobre e elevada. Que a tua sabedoria venha, Senhor, dos seres mais simples, porque ali podemos entender a grandeza da tua alma, a grandeza do teu ser. Que possamos ser intuídos sempre para o bem e sempre para o grande caminho da tua luz. Sabemos que de vez em quando damos umas caídas, damos umas saídas, mas entendemos, Senhor, que é natural da nossa evolução. Para isso precisamos estar sempre orando e vigiando dentro de ti. Gratidão e que toda energia negativa que esteve presente seja encaminhada ao universo, transmutada em pura luz e devolvida a todos os seres que aqui necessitarem. Gratidão vocês todos, gratidão por esse momento e que tenhamos então um lindo final de semana, tá? E mandando muita energia de amor e luz para o Rio Grande do Sul, tá bom? Um beijo, gente, até!